rebatendo ponto a ponto as falas do ministro Alexandre de Moraes em defesa da não restrição aos ministros do Supremo, de que do vale tudo dos ministros do Supremo, que não existe, tadinho, assim, eu fiquei comovido, eu fiquei com pena mesmo do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que deve estar, não sei, deve estar faltando dinheiro pro leitinho das crianças, porque é emocionante o depoimento do ministro Alexandre de Moraes sobre o quanto os magistrados são restritos nas suas funções. Vamos ouvir o Xandoca. Segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Ah, com certeza, todo magistrado, principalmente ministro do Supremo, observa as suas restrições. E aqui eu vou ser justo, tá? Juízes de primeira instância, desembargadores, geralmente sim observam o Estatuto da Magistratura e cumprem com as suas restrições. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal entende que o Estatuto da Magistratura não se aplica a ministro do Supremo. Então já Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. começa por aí. Quando ele fala magistrado, magistrado é muita gente. Ele está falando de gente de instâncias inferiores. O Estatuto da Magistratura, segundo o próprio Supremo, não se aplica para o Supremo. Depois, mesmo as vedações que existem para ministro do Supremo, de não julgar causas que ele deveriam se declarar suspeitos, ainda assim ele julga. Ainda assim, eles julgam causas de amigos, julgam causas de pessoas com quem eles têm relações próximas, julgam causas assim. Tem aniversário da filha do bilionário. O ministro do Supremo vai, porque ele é próximo da família. Aí depois vem um caso, ele julga o bilionário. Olha que maravilha. Ah, o ministro, ele é sócio de uma empresa e essa empresa recebe o patrocínio de um bilionário. Aí ele vai lá e julga o bilionário e fala, não tem nada a ver, ele patrocina a empresa que eu nem sou administrador, sou só sócio. Blá, blá. Então, né, vamos lá, né, Xandão, não é bem assim. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Tá certo. A magistratura tem que ser a carreira mais limitada de todas, porque um juiz possui muito poder na sua mão para ter liberdade para fazer o que quiser. Você quer ter mais liberdade? Você quer falar o que você quiser? Você quer fazer militância político-partidária? Você quer ser administrador de empresa? Você quer ter salário milionário? Vai para a iniciativa privada. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça, Alexandre de Moraes, e falou, vai ser ministro supremo, senão você vai morrer. Não, você foi porque você quis. As vedações que se impõem à magistratura, ninguém é obrigado a ser juiz. Nenhuma circunstância vai lá falar, puta, se eu não for juiz, eu vou morrer de fome. Não, se você não for juiz... Não existe isso. Não existe. Ninguém é obrigado a ser juiz. Então, se você quer ser juiz, seja por vocação. Hoje já não tá funcionando por vocação. Com todas essas restrições que o ministro Alexandre de Moraes coloca, tem um monte de gente que presta concurso para magistratura só por causa do salário, só por causa dos benefícios. Não porque tem vocação para ser juiz, não porque quer ser juiz, mas porque quer só os benefícios do cargo. Então, só do super salário, só das férias de 60 dias, o sujeito já quer ser juiz. Já prefere ser juiz do que ir para advocacia privada, porque sabe que na advocacia privada ele vai receber muito menos. Ele sabe que é uma casta privilegiada a dos juízes. Então não vem com esse papinho de vedações. Primeiro que tá certo, tem que ter vedação mesmo. Segundo, não quer ter vedação, não seja juiz. Terceiro, com todas as vedações, o juiz ainda ganha super salário. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. Tá faltando trabalho? Que outro horário que você vai exercer atividade? Olha o tamanho do número de processos que o judiciário está sentado em cima. O judiciário não consegue julgar o número de processos que entram todos os anos.
quer exercer outra atividade em que hora? Se tivesse trabalhando direito, não tava sobrando tempo não para exercer nenhuma outra atividade. O magistrado não. Pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula. Ah, falta do que criticar. O Supremo restringe a liberdade de expressão, persegue opositores políticos, legisla no lugar do Congresso Nacional, governa no lugar dos poderes executivos municipais. Isso não existe em país sério, gente. Precisa entender isso. Eu repito tanto isso porque isso é bizarro como as pessoas não percebem isso. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Pô, só o que faltava. O juiz julga uma causa, ele vai receber participação no processo, mas ele tá advogando. Ele quer o que receber o honorário do cliente dele. Pô, então admite logo que você, como juiz, dá uma decisão favorável para alguém que é seu cliente. Então vai lá e estabelece lá, ó, 1% para o advogado de uma parte, 1% para o advogado do outro, 30% para o juiz. Você vai lá, arbitra quantos são os honorários, você recebe custo do processo. Então quanto mais caro for o processo, mais recebe o juiz. Pronto, os juízes vão virar máquina de criar processo para ficar recebendo honorário. Isso chega a ser patético, né? O ministro da Suprema Corte reclamando que juiz não recebe custo, não recebe honorário. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. Puta, que absurdo, hein? O juiz não pode ter ligação com o processo que julga. Pô, que pena, né? Pô, queria ser juiz e julgar a minha mãe. Pô, que pena. Eu queria ser juiz e julgar a minha empresa, que eu sou sócio. Primeiro assim, tá reclamando do que o ministro do Supremo ainda pode ser sócio de empresa. Pode ser sócio de empresa. Ele só não pode ser administrador. Mas até aí, gente, vamos, né? Convenhamos, né? Ninguém é otário. Né? O verdadeiro dono é o ministro Supremo. E assim, pode até no papel estar outro administrador. O ministro Supremo pode administrar do mesmo jeito, ninguém vai perceber, ninguém vai fiscalizar, ninguém vai reclamar. A coisa mais fácil do mundo é você colocar no papel que um cara é administrador e um sócio que não está como administrador administrar. Tem reunião, fazer negócio, até sócio de empresa, ministro do Supremo pode ser. E é por isso que nesse ano, que a gente vai renovar 2/3 do Senado, a gente não pode eleger falsos direitistas, covardes, porque eu vou lembrar isso para vocês. Metade dos senadores publicamente assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas, se a gente de fato tivesse metade do Senado contra abuso do Supremo, Flávio Dino não teria sido aprovado. Metade do Senado barrava. Cristiano Zanin não tinha sido aprovado. Ou seja, ele assina publicamente para te enganar, para te sinalizar para você, um eleitor que ele faz de otário, que ele faz de burro, porque é um eleitor que não acompanha a política. Só que aí na hora do vamos ver, na hora do voto, ele vota no Zanin, ele vota no Dino. Gente, a gente tem que parar de ser otário. Conhecer a trajetória, a consistência, a proposta. Pensa bem no seu candidato ao Senado. Ele tem uma história coerente com aquilo que ele está falando? Porque você não precisa ter mandato para mostrar que você vai fazer alguma coisa. Eu tinha uma trajetória política antes do meu primeiro mandato de deputado. Eu tinha militado durante anos pelo impeachment da Dilma e depois mantido uma atuação de militância política constante. Eu fiz da política a minha missão sem ter mandato e dei resultado sem ter mandato. Você não precisa ter mandato para mostrar o trabalho, você só merece um mandato depois de mostrar o seu trabalho. Então não vote em alguém que promete que vai fazer uma coisa depois do mandato. O que você fez até agora para eu acreditar que com o mandato você vai fazer mais? Esse é um ponto que precisa ser analisado. E não qualquer um que fala, sou de direita, viu gente? Eu apoio o Bolsonaro, arma. Aí você vai lá, vota dele e é feito de otário. Gostou do vídeo? Inscreva-se e não esqueça de se inscrever no canal do MB Live TV e no Cortes do MBL. Nos ajude também a continuar nosso trabalho se tornando membro do canal. Custa quase nada para você, apenas R$ 4,99, mas custou absolutamente tudo para mim que fiquei boas horas editando esse vídeo. Até o próximo vídeo!